Oi, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu peço que você se coloque em oração. Estamos em oração desde segunda e vá se colocando em oração. Peço ao Espírito Santo para se fazer presente aí onde você reproduz esse vídeo em um exercício de oração incessante. Enquanto eu digo, sim, nós estamos no sábado. Era para termos nos encontrado na sexta, mas desde segunda estamos estudando e orando. Nesse aprendizado da oração incessante também, o Espírito Santo nos deu uma vitória, somos mais que vencedores, e a grande mensagem de hoje, convido o Espírito, continue. A grande mensagem de hoje, na espiritualidade do Evangelho de Jesus, vivenciada nesse século XXI, que é radical em triturar pessoas, em tentar perverter o Evangelho, é uma mensagem igualmente radical. Radical na mansidão, na gentileza e na verdade do Evangelho. Sobre os desigrejados. Antes dos desigrejados, eu falo a você que conversa com esse espírito agora. Igrejado. Não se desvincule de sua comunidade de fé. Não caia nessa onda. É a maior afronta à Igreja de Cristo no Brasil, talvez dos últimos séculos. Desigrejar-se, vejam, negar o Cristo, ele é o cabeça da igreja. O Cristo haverá de negar você junto ao Pai. Desigrejar-se. Tu, Pedro, toma a chave. Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O sobrenatural e o natural estão acontecendo em paralelo. Ele entrega a chave a Pedro no Evangelho, em Mateus, não fazendo referência a uma sucessão petrina, mas dizendo: aquele que confessar a maior confissão de fé, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tem essa chave em mãos. Não para decretar, para eu decreto, não é isso. Você tem a chave para viver uma vida aqui nessa terra, já vivenciando o mundo espiritual. Sim? Mateus 16, 18 a 19. Pois também eu te digo, logo depois que o Pedro confessa Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. Então não se trata de uma sucessão petrina, se trata de confessarmos o Cristo, Redentor e Filho de Deus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre o seu discípulo, sobre Pedro, edificarei a minha igreja. Sim, nós somos membros, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Oração incessante, liga e desliga. Não livra ninguém de prova, não livra ninguém de cruz, mas nos coloca em contato com o sobrenatural. Vejam, nossos irmãos desigrejados seguiram o caminho de uma grande referência do mundo cristão nos idos de 2003, 2004. Eu não vou fazer referência a nome, a movimento, porque eu disse seria fazer o mesmo que eles fazem, confrontar-nos, jamais. Ele se desvinculou com a justificativa de que igreja não é templo, igreja é gente. Bom, quem se converteu há 5 minutos atrás sabe disso. Fato é que foi só uma pequena desculpa para se desvincular e começar um movimento que se diz não movimento, mas tem CNPJ e Pix,
que em 2011, veja, eu sou testemunha ocular. Eu e Rodrigo, nós fomos em uma reunião de desigrejados em Belo Horizonte em 2011. Pedimos autorização, a bênção do nosso pastor Juarez. Justificamos, queríamos espiar para acautelar-nos. Sim, Jesus pede para que tomemos cuidado, para não sermos enganados. E ali haviam jovens de menos de 30 anos, uma reunião social. Bermuda, camiseta, não tenho nenhum pudor em relação a isso. Mas se você me convidar para ir na sua casa, tomar um café, eu não vou de bermuda, de camiseta. Algumas condutas dizem sobre nossa vida espiritual. Quem ia falar da palavra chegou atrasado, abriu a Bíblia de qualquer maneira e começou a falar como um militante político. Teologia da libertação, década de 80, muito peculiar da Igreja Católica. Começou defendendo os pobres e de repente haviam padres militantes políticos partidários. Pronto, cada um foi embora, faltou um copinho de cerveja. Inocente, começaram a se desigrejar. Hoje, esse movimento que se diz um movimento, tem aí uns 5 papinhas que vão ao YouTube dizer que o cristianismo é uma seita. Sim, eles dizem que nós somos uma seita. Cristianismo diz respeito ao Cristo, o Filho do Deus vivo. Tivemos muitos tropeços ao longo da nossa história, mas dizer que nós somos uma seita, isso é uma apostasia sem igual para quem já esteve em liderança eclesiástica. E a minha preocupação, de fato, eu e o Rodrigo nós oramos, porque nós vimos esse movimento em 2011 e em 2025, 14 anos, ele é uma abominação. Cristianismo seita, desigrejar-se. Depois eu vou contar quantas vezes Jesus diz nos evangelhos: muitos se perderão, porque se negam a igreja, se negam o Cristo. É uma equação que eu só sei o início, o final é com Deus. Fato é que eles são o segundo maior movimento, não movimento, cristão, pseudo-cristão do Brasil em 2022, segundo Datafolha. E o prognóstico para 2036, se chegarmos em 2036, é de que sejam o primeiro do Brasil. Então, ele iniciou, de fato, um movimento caracterizado, identitário. Veja, na psicologia social, que na verdade fala de sociologia, fala sobre grupo. E nós, igrejas, somos um grupo. Congregar vem de congregare, do latim, existir em simultâneo. Existimos em nossas identidades juntos, suportando-nos e amando-nos. Exige esforço, alguns não conseguem. Congregar, do hebraico, Kaal, congregação de Israel. A reunião dos meus filhinhos queridos está no Antigo Testamento. Congregação de Israel, judeus e gentios, agora nós também. Congregar é algo lindo, gente. Se você... existem basicamente alguns grupos de pessoas que se desigrejam por fatores muito específicos. Existem os que são desobedientes, que têm dificuldade com a autoridade. Todo grupo tem liderança. Eu vou falar um pouco. Existem os soberbos, arrogantes, gananciosos, que normalmente estão em uma seita ou em uma igreja bem escandalosa de dinastia familiar, que são sempre os mesmos aí na liderança. Os feridos por humilhações, por más conversações. E nós temos os que saem por conta de escândalos.
Então, tudo isso, a meu ver, é imaturidade espiritual. Sim, e sobretudo diz muito do movimento que recebe, do desigrejamento. Porque quem chega lá, segundo a pesquisa de Rodolfo Kepler, um sociólogo, normalmente é alguém que não sabe bem o que quer. Sim. Já os líderes sabem muito bem o que eles desejam. E existem líderes, existem normas. Sim, é impossível um grupo sem norma. Na interação entre os indivíduos, o interesse surge por atração a alguém, a uma liderança, a um exemplo, pela tarefa que o grupo desempenha ou por prestígio. É um grupo que dá prestígio. Eu nunca vi nenhum pobre nas reuniões deles. As reuniões só são em lugares muito bacanas, não sei se estão emprestadas ou se é do Pix, né? Não sei, eles acabaram com o dízimo. Eu vou chegar nesse ponto. Na verdade, esses líderes, eles não promovem a caridade cristã, o ensino bíblico, eles não promovem o crescimento espiritual do seu séquito. Eles formaram, diferente do congregar, onde somos simultaneamente identitários, cada um é um, eles são um séquito, uma multidão de pessoas que não sabiam muito bem o que desejavam e encontraram aquilo que queriam. Esse movimento, ele diz para as pessoas que cada um pode fazer o seu evangelho, basicamente isso. Sim. A interação é uma dinâmica, gente. E na dinâmica da interação, segundo o Haroldo Rodrigues, eu não vou ler, vou dizer, tá? Segundo a psicologia social que usa o sociólogo Haroldo, existem os colaboradores, os vadios, que na verdade são os preguiçosos, os que não fazem nada, e existe o coletivo. No movimento deles houve uma coletivização. Ninguém fala, a não ser, basicamente tem um específico, você sabe de quem eu estou falando. Ele verborragicamente fala de genealogias que me parece que seria de fato algo de uma paranoia, de alienígenas, eles colocaram, eu não sei se eles só fazem menção, dizem o que está escrito, mas de fato, quando se aplica isso na rede e fala para o séquito, eles incorporaram o Evangelho de Enoque nas Escrituras. O Evangelho de Enoque fala de terceiro céu, de gigantes, de figuras de outras dimensões. Pode existir tudo isso? Pode, mas não é historicamente comprovado que é autêntico, e por isso nenhuma igreja histórica aceitou. Eles usam e falam porque é algo que atrai o séquito. Vejam, eles usam passes de mágica para atrair o séquito. Olha, que coisa legal. E não fale que não há líderes. Não fale que não há líderes. A liderança, ela se forma de maneira fática, eleita, ou de maneira tácita, por segmento voluntário. É uma servidão voluntária, como falamos também na sociologia. Então, não é um incentivo, não é um incentivo de práticas cristãs das mais básicas, não é. Ao invés disso, eles costumam ser agressivos, eles causam discórdia, e todo o programa estão falando mal de um pastor, e falam os nomes. Eu acredito que desnudar-se diante de Deus cabe a cada um e as nossas consciências. Esses papinhas, os líderes, eles são sabedores de tudo. É uma arrogância sem tamanho. Sim,
é, os estragos que eles já fizeram, a livre interpretação das escrituras. Se alguém de caminhada, de maturidade espiritual, ouvir um dos papinhas, sobretudo o primeiro papinha, vai achar um absurdo o que ele diz nas escrituras. Só que ele usa de genealogias. Ele vai falando um palavreado rebuscado, intelectualizado, e o séquito fica assim, a multidão fica assim. Graças a Deus, somos congregação que existimos simultaneamente. Eles mexeram, além de interpretar as escrituras, eles tacitamente incorporaram esse tal de evangelho de Enoque nas escrituras. Então, dízimo não tem, mas tem um Pix, porque eles, pelo menos os líderes, eles não fazem nada de produtivo para a sociedade. Dizem que atendem pessoas, mas se atendem, eu digo que é para causar mais estrago, mexer em feridas. Fim do dízimo, fim do tempo e do culto organizado segundo a vontade de Deus. Ninguém inventou a ordenação do culto, não. A Bíblia mostra como é. Vem do judaísmo, vem através do Novo Testamento. Eles tiraram a Santa Ceia. Para eles, imagina, fim do batismo nas águas. Não, o Espírito Santo vem. E eles pregam uma doutrina da graça universalizante. Todos estamos salvos, faça você o que quiser. A graça, ela nos alcança, mas quando nós entramos no segmento de Cristo, nos comprometemos com a proposta dele, que é de mudança interior. O discipulado é nesse sentido: carregar a cruz, dar cara a tapa, ser o último, perdoar o inimigo, amar o inimigo. Eles são contra a hierarquia eclesiástica. Basicamente, isso. E falam, presbítero é uma coisa que é porque quem cuidava dos neoconversos na igreja primitiva eram pastores de ovelhas. Mentira, a livre interpretação. Presbítero vem do grego presbíteros, que significa ancião, que tem origem lá no Antigo Testamento. Os presbíteros eram os anciãos que exerciam o governo do povo de Deus. No cristianismo primitivo, os presbíteros eram líderes de congregações locais. Está nas escrituras. Eles dizem que eram pastores de ovelhas que cuidavam dos neoconversos, e por isso que chamam de pastor. Então, mas inclusive a principal liderança é chamada até hoje de reverendo, né? E existem referências. 3 João 1, versículo 1, 3 João fala que o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Ou seja, João está se referindo a um presbítero no amor caridade. E os bispos, os episcopos, como está do grego, né, que significa supervisor. Enfim, se alguma igreja histórica que professa o Cristo Messias, Filho de Deus, tem bispo ordenado, são os presbíteros que ficam ali em intercâmbio, né? Vão mudando de tempos em tempos, conforme idade, conforme necessidade. Conheço poucas igrejas que têm episcopos, bispos hoje. De fato, Jung, esse grande discípulo de Freud, que cria a psicologia analítica, ele diz que ritos não são vivências simbólicas. Ritos são a continuação da realidade que se realiza pouco a pouco entre indivíduo saudável e entre um grupo. O grupo promove uma vida de qualidade ao indivíduo e o indivíduo saudável, mantendo-se indivíduo, promove a coesão do grupo. Veja como o rito é importante. E o
rito, para Jung, não é simbólico. Ele diz não é vivência simbólica, é vivência que dá continuidade à realidade porque promove a coesão do grupo e promove o crescimento, a evolução do indivíduo. Eles não têm indivíduos, eles são multidão. E o que nós vivemos hoje, eles estão caminhando para a negação de si mesmos, sim, para a negação do próprio movimento, que é não movimento, porque começaram a discutir doutrinas e costumes, sim, o universalismo, calvinismo, vejam, começaram a falar de depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. Eu não vou entrar no detalhe aqui, isso se refere a hipercalvinismo, calvinismo, arminianismo, que são doutrinas que nem as igrejas reformadas históricas mais antigas se preocupam assim em discutir mais. Eles estão discutindo tudo isso por quê? Porque eles perceberam que eles se tornarão uma denominação. O desigrejado é basicamente o pós-evangélico, que constrói sua nova identidade baseada no que era antes. Isso se chama o poder do simbólico. Aí sim, é a vivência simbólica, segundo o grande sociólogo Pierre Bourdieu. Poder simbólico é quando um grupo, chegando ao fim de si, ele diz isso sobre grupos que estão à beira do colapso. Eles estão à beira do colapso, não sabem o que fazem, porque acabaram com tudo e só chega pessoas, e como é que fazem? Começaram a discutir doutrina e costume de novo, então eles são a negação da primeira identidade, a negação da segunda nesse momento, e estão criando o que os teólogos chamam de o pós-evangélico. É o desigrejado, é o pós-evangélico, é aquele que negou a comunidade de fé e agora constrói uma comunidade de fé não, de servidão. É um secto, não é povo, não é igreja. Irmãos, eu convido vocês a sempre permanecerem em suas comunidades de fé. Se houver escândalo, se houver uma conversação, se você não se sentir bem, procure uma comunidade. Existem muitas comunidades de fé, muitas congregações, muitas igrejas sérias. Evite as seitas. Seitas são exclusivistas. Quando você chega em um lugar e fala que a salvação está só ali, ou que não professa Cristo como o Messias, Filho de Deus, com Deus, é seita. Aí você sai disso. Se você sofreu abuso na sua igreja, falaram mal, se você percebe abuso financeiro da liderança, procure uma igreja séria. Simples assim. A minha igreja é seríssima. E eu te convido, não se desigreje, não quebre a sua chave. Hoje ficamos por aqui, traremos mais notícias sobre isso no porvir. Eu desejo que você ore por esses irmãos, vamos orar por eles, pedindo que eles consigam cair em si e retornar ao lúcido, único e imutável Evangelho. Muita paz.